Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim pesar aqui com vocês. Eu gostaria de falar sobre ansiedade social, uma coisa que tem me atacado muito, não só ultimamente, como nos últimos, sei lá, 6, 7 anos da minha vida. Eu quero fazer vídeos separados sobre vários assuntos diferentes, que talvez te ajudem, contando um pouco da minha vivência. Antes da pandemia, em casa era difícil, não tinha apoio de ninguém. Sempre cresci com ambientes envolvendo masculinidade tóxica e tentando me moldar para ser algo que eu nunca fui. E sempre procurei apoio em pessoas, muito em pessoas reais, tanto gays como pessoas da comunidade LGBT nunca me apoiaram em nada. E ainda mais porque eu era criança também. Eu sempre andei com pessoas mais velhas procurando esse apoio, esse suporte e nunca recebi. Pelo contrário, eu recebi muito mais taxamento, humilhação e coisas horríveis me fizeram regredir. Eu gostaria que tivesse alguém que ajudasse nesses momentos, alguém que já passou pelo que eu passei. E foi aí que no começo da pandemia eu pensei, se eu não, se eu não me adequo em padrões de gênero, normas sociais, será que eu sou uma mulher trans? E tomei hormônio por um tempo, isso com 12, 13 anos. Eu tomei hormônio, comecei um processo de transição, deixando o cabelo crescer. Eu usava peruca o dia inteiro, desde manhã até de noite eu estava usando peruca, assim, era incrível. Logo nesse início de pandemia, como eu me isolei muito, eu comecei a conversar com muitas pessoas online, pessoas LGBTs. Eu via muito mais rivalidade do que um grupo de apoio. E eu sinto que eu tava buscando isso, mas eu aceitava porque era o que tinha, sabe? E isso não fez nada bem pra minha saúde mental, isso me trouxe vários transtornos. Eu ficava me tremendo em casa, brigando com pessoas online. Gostaria de voltar no tempo, gostaria muito de voltar no tempo e evitar tudo isso. Quando eu voltei a me reintegrar na sociedade, eu sinto que eu tava totalmente perdida, assim, uma coisa muito esquisita. Gostei de me maquiar, sempre gostei de me vestir de forma diferente. Encontrei muitas dificuldades, assim, em convívio com outras pessoas. Parecia que a todo momento também era paranoia um pouco, mas quando já tem situações que apontam a gente pra esse lado, é normal a gente ficar um pouco inseguro. Mas hoje em dia eu percebo que risadas, pessoas me olhando demais, não são uma coisa negativa em geral. Mas naquela época me fizeram bem mal. Quando eu passava na rua, as pessoas riam, era uma coisa tão dolorosa pra mim. Eu me encolhia pra dentro, eu retraía todos os meus músculos. E isso prejudicou muito meu sistema nervoso. Só estou começando a superar agora. Que um dia desses eu fui num karaokê e eu não consegui cantar, mas só pelo fato que eu ia cantar foi uma coisa incrível, assim, sabe? Minha ansiedade social começou há muito tempo no colégio, eu acredito. Quando eu era alvo de humilhação por professores e figuras de autoridade. E de tanto que eu tentava me defender e me proteger dessas coisas, como pessoas só estando contra mim por conta do meu jeito de ser, da minha identidade. Diretores e professores não ligavam pra isso no final das contas. Eles também tinham esse preconceito, essa humilhação, essa nojeira. E eu era só uma criança, sabe? Isso é tão decepcionante e frustrante. É uma pessoa que é ensinada pra cuidar de crianças e adolescentes e não tem um mínimo de preparo pra lidar com uma pessoa LGBT. Antigamente eu vi uma matéria de um colégio em Nova York que era só de pessoas LGBT. E era meu sonho, assim, eu, tipo, era uma coisa que eu realmente sonhava pra mim. Só que muito fora do alcance. Mas era um escape emocional pra tentar imaginar uma situação onde eu consigo conviver em sociedade e ser entendido. Em que eu tenho que gastar todo o meu coração e toda a minha energia tentando me explicar ou me defender de coisas que eu
realmente não tinha culpa. Ou que a maior parte dessas coisas começaram por agressões à minha pessoa, sabe? E isso é muito difícil. Se você já passou por algo parecido assim, entenda que não é nada da sua culpa. E nessas situações, por exemplo, como o colégio, é muito difícil você se mudar de colégio, por exemplo, né? É uma situação que te prende. Eu gostaria de ter pais que me prepararam e conseguiam me ajudar a lidar com essas coisas. Não foi o meu caso, por exemplo, eu tive que lidar com isso tudo sozinha. E nem amigos, não teve amigos pra me ajudar. Tem pessoas LGBTs do meu colégio que eram mais integradas socialmente com as outras pessoas, as pessoas, elas se juntavam e, assim, eu culpo elas, sim, eu acho que isso é absurdo, eu nunca faria isso. É uma coisa nojenta. E elas se juntavam pra me oprimir também, pra, não sei, subconscientemente um medo de ser oprimida. Mas nunca foi nada de apoio pra mim, sabe? E eu sempre tentei várias vezes me aproximar dessas pessoas, fazer amizades, mas por algum motivo não ia, sabe? E hoje em dia eu super entendo essas coisas, porque eu acredito que quando alguma coisa sai da nossa vida, vai pra longe da nossa vida e não segue a mesma corrente, o mesmo fluxo que a gente tem que deixar ir, porque senão, se você for contra a correnteza, você fica pra trás, sabe? Você morre afogado. E eu só aprendi isso vivendo mesmo. Eu acho que eu já corri tanto atrás do que me faz mal, que hoje em dia eu só quero correr atrás do que me faz bem, sabe? E isso é muito importante, chegar nesse ponto de reconhecer isso, porque até um tempo atrás eu não conseguia. Bom, esse padrão de ter que me explicar e ter que pedir amor pros outros foi muito danicioso. E pra mim hoje em dia não faz sentido nenhum. Mas pra uma parte de mim do passado fazia muito sentido. E é nesses momentos que é inevitável olhar pro passado e as feridas do passado e não começar a repensar sobre isso, sabe? Porque muitas das vezes são só pessoas mal intencionadas projetando em você, assim como fizeram comigo. E elas têm culpa sim, muita. Mas vai de você reconhecer essas coisas. Ai, que. Eu amo esse casaco é muito fofo, né? Eu uso muito ele. Vai de você reconhecer esses padrões que foram se formando durante sua jornada aqui na Terra. E não deixar essas coisas te afetarem mais, porque elas já te afetaram e te fizeram mal, por que que elas vão fazer bem em algum ponto, sabe? Acho que é importante deixar as coisas pra trás. Quando eu tava no colégio, eu tinha uma ou duas amigas que eram minhas únicas amigas ali. Elas eram legais, mas até um ponto, sabe? Um dia a gente foi numa bomboniere e ela pegou algumas coisas assim e falou pra eu pegar, eu peguei também. No final das contas, uma semana depois, foram no colégio falar sobre isso e fazer a gente assinar um papel que a gente não ia sujar o nome do colégio. E isso me pegou muito, porque toda loja que eu ia, eu tinha medo que alguém achasse que eu ia roubar alguma coisa. E isso criou uma coisa louca na minha cabeça, sabe? Uma paranoia doentia. E com várias coisas. Eu sempre senti essa coisa que sempre tinha pessoas me julgando, esperando o pior de mim, ou suspeitando de coisas malucas e mirabolantes. E no final das contas isso era verdade. Tinha um monte de vadia que projetava um monte de merda em mim. Eu quero que elas vão se fuder, sabe? Mas isso fica na cabeça. Se você deixar entrar na sua cabeça, isso vai ficar na sua cabeça. Não tem o que fazer. Você tem que jogar isso fora, entender que não faz parte de você. Tô na floresta aqui falando dessas coisas e eu vi um negócio se mexendo. Essa foi a última vez que você me viu, Deus me livre, né? Mas é isso mesmo. Em situações públicas, assim, em geral, eu sempre, quando eu me sentia julgado demais, eu começava a criar paranoias que eu estava muito feio, que as pessoas estavam me julgando.
me humilhando, sabe? Diversas situações eu começava a frangir meus músculos, a reter eles, a endurecer, enrijecer os meus músculos. E como eu falei, isso fez um mal pro meu sistema nervoso tão grande que eu começava a suar, eu começava. Tinha muitas vezes que eu chorava nessas situações onde eu suava, eu começava a ficar paranoico e ter crises de pânico e ansiedade fortíssimas. Era uma coisa que decorria a outra. Mas eu não me permito mais essas coisas. Eu acho que se tiver alguém ali pra me julgar ou pra falar alguma coisa, que eu esteja totalmente ciente e acordado do que tá acontecendo e eu vou superar aquilo, eu não vou me reter ou me guardar pra não ter que viver aquilo, sabe? E agora eu tô indo mais em piscinas, algo que eu não conseguia fazer, eu não conseguia ficar sem camisa e de sunguinha em lugar nenhum. Por esse motivo também de ter uma fobia social muito forte e medo do julgamento dos outros. Acho que a água sintoniza tanto a gente, deixa a gente tão bem. Entrar em contato com a natureza faz muito bem. Eu queria ter tido conhecimento disso antes, eu queria ter aproveitado mais minha vida. Acho que eu passei a maior parte da adolescência e da infância também perdendo tempo por paranoias e coisas horríveis que impuseram sobre mim e que eu mesma aceitei pra mim. E eu não aceito isso mais. Espero que vocês também não aceitem. E tomar banho gelado também me ajuda muito. Sinto que o medo da água gelada é superado e a água gelada ativa o sistema nervoso de uma forma bem específica. Então, quanto mais banho gelado eu tomo, melhor eu me sinto, assim. E acho que banho quente descarrega muito nossas energias. Saibam que vocês não estão sozinhos. Eu queria ter conhecimento disso. Eu acho que de tanto que eu prendi pessoas tóxicas na minha vida, eu me tapava de ver pessoas boas que estavam por vir. Eu acho que eu vou fazer uma parte 2 desse ansiedade social. Acho que seria legal. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários